Muito bem, estamos de volta. Estamos aqui no nosso terceiro episódio, né, que discute as questões de gênero, né, a produção da ciência dos professores da Universidade do Estado do Amazonas, com o professor Márcio, né? Márcio, eu queria te perguntar assim, sobre esse processo que foi uma escolha, como nós falamos no bloco anterior, de dar voz às mulheres trans, né? Que colocou você em contato com as suas lutas cotidianas, que são visíveis, né, na construção do seu prólogo, também com as questões políticas e, de certa forma, deu à sua tese um caráter não só de ciência, mas uma ciência militante, né? O que eu acho que é fundamental assim, para nós produzirmos hoje. Eu acho que nossos discursos científicos são discursos de resistência. Então, fale um pouco sobre esse processo de pesquisa, de militância, de engajamento, que foram evidentes, né, na tua tese. Pois é, né, Elaine? Então, como eu disse anteriormente, esse não era um tema que eu costumava pesquisar. Então, para mim, foi tudo muito novo. Tudo foi chegando, né, ainda de forma estranha, de alguma forma, né? A gente estranha conceitos, categorias, e aí eu fui incorporando. Num processo muito antropológico, a gente vai incorporando esses conceitos, fazendo com que eles, né, consigam, né, fazer sentido, fazer articulações entre conceitos, e isso foi modificando a minha forma de perceber o mundo, é claro, de me perceber. E aí a gente tem assim, você fala de militância, ativismo, né? Quando eu conto a minha história e que me sinto à vontade para contar a minha história, essa é uma transformação, exatamente, que essa literatura nos proporciona, né? Ela nos deixa tão à vontade que você é capaz de contar a tua história de vida. Eu contei a minha história de vida também na tese. Eu também fui participante desse momento, né? Então, quando eu conto a minha história, eu perco todo o medo, né? Eu coloco também a minha cara, não é? Eu me mostro também. E isso foi um momento mágico na minha vida, no sentido de que eu me torno um ativista, ainda acadêmico, mas me aproximo, né, da sociedade civil, de algumas entidades. Ainda é embrionário, né, a minha participação, porque eu estou ainda na academia fazendo pesquisas sobre violência, muitas pesquisas de gênero e sexualidade, muito ainda dentro da academia, participando de muitos eventos. Sexta-feira temos o Transeducação, lá na UFAM, vai ser um dia inteiro de discussão, né, sobre, né, as mulheres trans, e é um evento que a gente, da antropologia social da UFAM, a professora Fátima Vaz, que está organizando. Então, assim, nós temos um momento, né, de militância que vai sendo construído, né? Então, eu estou construindo esse processo. Na realidade, estou em construção dessa militância. Mas quando eu vejo os alunos procurando, professor, pode me orientar, eu vou trabalhar gênero e sexualidade, né? Então, a gente já se identifica com isso, né? E dá sequência a esse projeto. Eu acho que a tese ela tem frutos, os frutos são esses, né? De disseminação desse conhecimento. Pesquisar gênero e sexualidade, né, não é uma banalidade, como esse governo diz, não é banal, é informação contra preconceito, é informação contra os estigmas construídos contra, né, LGBTs, né, construção de saberes necessários, não é, por exemplo, para a produção de direitos, né, direito a ser diferente, direitos à diferença. Então, quando a gente vem para pesquisar das ciências humanas, a partir de um olhar das ciências humanas, gênero e sexualidade, a nossa contribuição é de humanizar a humanidade. Então, a gente precisa ter essa linha de frente, a gente precisa estar à frente, né, dessas discussões. Eu acho que esse momento aqui é um momento muito relevante, né, para a defesa desses direitos. Então, somos nós, ciências humanas, que vamos humanizar esses processos. Não podemos esperar isso das ciências exatas. As ciências exatas vão continuar ainda tendo um olhar, né, das ciências naturais, né, as ciências biológicas, de alguma forma, ainda tem um saber, né, ainda em construção, discutindo essa relação entre sexo, né, sexualidade e gênero. Então, a gente está aqui, né, para contribuir informações.
bom? E é interessante, né, Márcio, sua pontuação, porque a gente vivencia um mundo de discursos hegemônicos que se refazem e se reconstroem o tempo todo, né? Então, existe até um clichê, a gente até brinca com os alunos, não escreva assim, né, mas as pessoas dizem, em pleno século XXI, né, nós passamos ainda a usar essa frase porque nós nos surpreendemos com aquilo que as pessoas ainda colocam como problemáticas e não compreendem todo o processo necessário de movimento em torno dessas problemáticas. E, nesse sentido, o Circuito Teses e Ideias ele foi reconstruindo isso, né, com a professora Renata, lá no primeiro momento, discutindo a violência contra a mulher que aparece dentro de comentários online, com a professora Érica, no momento que ela discute, né, a violência, não especificamente a violência, mas como nós vamos sendo violentados no sentido de não podermos mais discutir determinadas questões dentro da escola, de trazer informações em relação à educação sexual. Eu acho que a gente fecha muito bem com a tua fala, que é justamente para pensar já a mulher trans nesse processo e essa violência, que é uma violência que se reconstrói e fica cada vez mais forte. Não é uma violência apenas, né, de violências simbólicas, é uma violência física, né, de mortes, de muitas mortes. Então, não tem como as ciências humanas não se envolverem nisso, né? E aí você traz na sua parte conclusiva, né, uma partezinha assim, na conclusão aparece, mas também um trecho lá, até está pontuado no resumo, que fica muito forte e eu achei muito importante citá-lo aqui, né? Abre aspas. As violências e as violações, como um interminável espetáculo, apontam que elas jamais deixarão de existir. Mas a construção de estratégias de proteção e segurança pode auxiliar na redução do processo de vitimização das entrevistadas, fornecendo-lhes capacidades de enfrentamento e resistência mesmo em contextos sociais adversos. Fecha aspas, essa é a escrita do professor Márcio, aliás, uma escrita muito gostosa, muito interessante de fazer a leitura. E aí você tem lá 8 narrativas, 8 mulheres, né, falando, muita coisa para se analisar, e você realmente dá conta de analisar muita coisa, mas eu gostaria que você discorresse sobre esse ponto aqui que eu fiz a leitura, né, da tua conclusão, e trouxesse também alguma das narrativas, né, ou então algum fato, alguma cena, que você acha interessante socializar, né, porque eu acho que socializar mesmo é a leitura da tese, né? Vamos lá, meu povo. Mas é interessante também, né, porque nesse processo aqui é um processo de democratização, é um alcance, nem todo mundo acessa, né, a tese, mas as pessoas assistem, né, ao YouTube. Então, é interessante que você traga aqui e socialize com a gente isso. Então, nesse trecho, Elaine, eu me lembro muito da Gayle Mason, daquela antropóloga, porque esse é um termo Foucaultiano, no sentido de... ela faz mapas de segurança, né? Mapas corporais de segurança. Então, a gente tem que entender, e eu entendi, que nós, LGBTs, não é, de alguma forma, nós precisamos construir mapas de proteção e segurança. Não é? Na realidade, de alguma forma, os LGBTs eles correm riscos, nós corremos riscos, o tempo inteiro. Não é? Se a gente sai à rua, alguém te olha. Se alguém sabe que você é discriminado pelos olhares. Então, a gente tem que construir mapas de segurança. O ativismo é muito importante, a militância é muito importante, mas nós, LGBTs, precisamos construir proteção. Não é? Isso é uma coisa que eu aprendi durante a tese, olhar como é que eu vou construir essa segurança para que eu não me exponha ao risco. Não é? Só enfrentar, talvez, não seja uma boa alternativa. Só resistir, talvez, não seja uma boa alternativa para continuar vivo nessa sociedade da violência. Então, a gente tem que construir mapas de proteção e segurança. Na realidade, tem um ponto do Foucault que ele chama de luz e sombra, não é? Que é a questão, a luz de fundo do panóptico. Ou seja, nós estamos sendo vistos o tempo inteiro pela sociedade. A sociedade está nos olhando, ela está olhando o nosso movimento, o movimento do nosso corpo. A sociedade está nos vigiando. Não é? E como é que a gente constrói mapas de segurança e proteção?
ele diz que é descobrindo quem somos nós. Quem somos nós? Cuidar de si, né? Porque tem um livro do Foucault, é Cuidado de Si, que é muito importante. A gente tem que aprender a nos perceber quem sou eu, no corpo que eu tenho, não é? E, a partir daí, construir esses mecanismos de proteção e segurança. Então, isso foi um momento muito importante que eu percebi que eu acho que é a grande sacada de intervenções que a gente pode fazer junto às entidades, não é? Junto a oficinas, a formação, não é? Para que as consciências LGBTs sejam ampliadas. A gente precisa ampliar essas consciências. A gente precisa, né, ter essas estratégias muito bem construídas para a gente proteger o nosso corpo e continuar lutando. Né? Para eu continuar lutando, eu preciso estar vivo. Não é? Então, é mais ou menos nesse sentido. E aí, você fala do segundo momento, eu vou falar de uma narrativa. Todas as narrativas, para mim, foram formidáveis. Eu tive a sorte de entrevistar 8 mulheres trans, com histórias muito significativas, não é? Com histórias muito emocionantes. Não é? Eu não sei se eu posso falar, né, mas uma delas está aqui, não é? Uma das participantes. Uma delas, uma fala é dela, dizendo assim, a mulher trans tem que matar um leão por dia. Nunca esqueço dela dizendo isso. A mulher trans tem que matar um leão por dia. Ou seja, é muito difícil, né, a vida, né, dessa sociedade que constrói, né, estigmas, que segrega, de uma concepção hegemônica, né, que excluir é eliminar. A gente tem que pensar no sentido muito da exclusão, porque não é só, né, discriminar, porque discriminar é inferiorizar. O problema é excluir. Excluir é deixar de existir. Aquela pessoa não pode existir. Então, exclusão é muito sério. Não é? Algumas pessoas podem existir, outras não, na lógica hegemônica. Então, a gente precisa entender essa fala. E uma outra é de uma outra entrevistada, que me emociona muito, e me emocionou muito. Ela dizia assim, nós, trans, temos que acolher as outras. Nós somos um grupo. Não é? Nós somos um grupo. Nós temos que proteger umas às outras. Porque a gente não tem quem cuide da gente. Então, eu me lembro bem, ela traz uma narrativa, ela foi para a Itália, ela foi para a prostituição, e ela dizia assim, você não sabe o que é se prostituir, ter que utilizar, tirar o prato da cocaína debaixo da cama, estar cheirada, pronta, né, para o cliente chegar, e não tinha horário. Ele chegava 1, 2, 5, 7 horas da manhã. Meio-dia tinha gente transando. Os homens nos procuravam e a gente tinha que submeter a isso, porque eu precisava pagar o meu aluguel. Porque se não pagasse, a dona pegava uma estaca de ferro e dava na minha perna. São narrativas cruéis, né, de histórias de vida cruéis. Então, a gente precisa se sensibilizar com essas histórias. É difícil, é muito difícil. Então, são histórias de violência e dor, não é, que acompanham essas histórias e que a gente precisa... E eu senti essa dor, é como se fosse em mim. Não é? Era isso que eu ia te perguntar, né? Porque é muito difícil você ouvir tudo isso, né? E se sentir, inclusive, impotente, né, diante dessa vivência do outro. Como você foi reorganizando essas dores que você estava compartilhando, né, como pesquisador, e aí a gente sabe que o pesquisador tem o processo de subjetividade. Como você foi reorganizando isso? Pois é, então, como eu disse, as histórias delas fizeram organizar a minha história. Né? Então, tem um momento que você percebe que eu fiz um mapa-tese, né? Então, eu pego as histórias, a minha história, a história do ativismo, a história das mulheres individuais e a história do coletivo. Então, eu pego várias histórias, então, essas histórias organizam a minha história também. Inclusive, uma delas, por exemplo, eu aprendi com uma das entrevistadas, que ela dizia assim, não, mas não foi o abuso sexual que me tornou trans. Não é? A gente não se torna trans por conta de um abuso. É que as pessoas... Então, assim, eu aprendi com aquela fala.
porque eu também passei por esse abuso, não é? E aí depois eu disse, mas eu não sou homossexual por conta do abuso, porque eu também achava que eu era homossexual por conta do abuso. E não é, não é? A questão das sexualidades estão para os corpos, está na personalidade, não é, do homossexual, assim como a identidade de gênero, não é, está na cabeça, não é? A pessoa olha, se vê como homem ou como mulher, homem trans ou mulher trans. Então, as pessoas confundem, elas julgam, elas associam, né? Então, a gente só aprende isso na pesquisa. Foi através da pesquisa que eu aprendi a organizar a minha história, a entrar e a dominar melhor os conceitos dentro dessa temática, né, desse debate, que é importante, não é, para que a gente esclareça, informe, não é, forme novos alunos com novas concepções, novos olhares, principalmente a partir da educação. E aprendeu você e aprendemos nós agora com a tua fala, com o teu texto, né, que está sendo publicizado aqui, né, que vai ser disponibilizado para muita gente. Nós voltamos daqui a pouco, agora vamos fazer mais um intervalo e começaremos o terceiro bloco com as perguntas dos convidados que estão aqui presentes. Até daqui a pouco.